Olá, bom dia para todos que estão aqui presentes e os que ainda hão de chegar, né? Estão chegando devagarinho, bom dia ou boa tarde ou boa noite, né? A hora que você for ver esse vídeo. E eu prometi a vocês que traria para vocês um novo estudo, né? Que seria do profeta Miqueias, né? Então, nós vamos dar início a esse estudo. Hoje eu vou falar do primeiro capítulo direitinho, né? E depois eu venho com a explicação, tá bom? Eu venho com a explicação. Tudo preso aqui minha caneta. Gente, é uma coisa muito interessante que tá acontecendo comigo. Eu tô perdida na hora. Eu me perdi na hora. Ontem eu também fiquei assim, perdi a hora. Quando eu fui ver, a hora já era meia-noite e pouquinho. E hoje é a mesma coisa. E eu gosto muito de orar junto com o meu bispo amado, naquele horário certinho, que aí eu oro com ele ao vivo, né? Que ele sempre entra ao vivo. Mas hoje eu orei com a gravação. Mas não tem problema. O importante não é tá ali. O importante é a fé, né? Que a gente bota junto ali, que são milhares de pessoas orando junto com ele, e como outros pastores, né, também por aí, que também tem muitas pessoas que oram junto. Mas eu oro sempre com ele, né, eu gosto de orar com ele. E aí eu estou assim, perdida no horário. Hoje eu tive que orar com a gravação. Assim como a gente faz aqui, né? Não que as coisas têm que ser ao vivo sempre, né? Eu não faço aqui a gravação e deixo para vocês. E vocês assistem direitinho, confiam aqui nesse trabalho que eu trago aqui, né? Que esse aqui é um trabalho que Deus me deu para fazer, né? E eu não posso deixar de cumprir aquilo que Deus me pede, né? A gente tem que sempre obedecer a ordem do Criador. Então, vamos lá dar início aqui ao estudo. E eu gostaria muito que você, novo que está chegando, você nova que está chegando, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe grandemente, esteja sempre aqui conosco. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito e há de te dar sabedoria. A gente vai aprendendo junto aqui, porque eu também estou aprendendo junto com vocês. Tudo que eu leio aqui na nossa Bíblia, na minha Bíblia, né? Vocês, não é de vocês aí me acompanhando, eu procuro estudar aquilo que está aqui para poder passar para vocês. Confesso que hoje eu fui um pouquinho relapsa, é verdade, fui um pouquinho relapsa. E assim, tô tão assim, como é que eu vou dizer, hoje eu passei um dia pleno, graças a Deus, né? Um dia bem pleno, tranquilo, assim, que a hora passou que eu nem percebi. Eu gosto muito de ouvir as pregações, eu estava ouvindo as pregações, né? E aí eu ouço a pregação de uma pastora, daqui a pouco eu ouço de outra. Eu passo o dia inteiro assim, ouvindo pregações, louvando, cantando para o Senhor e também lendo. Mas hoje eu confesso que eu li pouco. Mas eu estou aqui para trazer para vocês esse estudo, né? Não vou deixar de fazer a live porque eu não li o suficiente, né? Mas esse pouco que eu li, eu creio que Deus sempre dá sabedoria pra gente, né? Pra gente dar continuidade, né? Pra gente entender e conseguir passar para vocês. Aqui no meu caso, eu tenho que entender e passar para vocês, tá bom? Então, olha, que Deus abençoe você nova que tá chegando. Eu esqueci o seu nome. Mas que Deus te abençoe, tá bom? Fique aqui sempre conosco, presente aqui, para que a gente venha desenvolver junto o estudar, né? O conhecimento da palavra. Eu sempre deixo aqui uma palavra amiga, tá bom? No final eu vou fazer a oração, né? Uma oração que o Senhor me conduz a fazer. E Ele vai abençoando os nossos dias, as nossas noites, né?
aqui no nosso canal. Então, você novo que já se inscreveu, convida uma pessoa amiga para se inscrever também, tá bom? Convida uma pessoa amiga. Eu tô achando muito bacana que o canal tá crescendo devagarinho, né? O canal tá crescendo devagar, mas é de acordo com a vontade do Senhor, nada é de acordo com a nossa vontade. E se você quer que o nosso canal cresça, né, que você quer que eu continue aqui, se inscreve no canal, convida sempre alguém para estar participando com a gente. Procura aí Elizabeth com ZTE, Elizabeth Guilhermino. E depois que você procurar esse nomezinho aí, que é o meu nome, né? Esse meu nome lindo, que é Elizabeth, e o nome guerreiro do meu pai, Guilhermino, é o nome de guerra, né? É o nome forte do papai. Então, se procura aí meu nome, Elizabeth Guilhermino, clica na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todos. Pronto, pronto, pronto. Já estará inscrito e inscrito. É muito fácil e rápido, tá bom? Então, vamos lá ao que interessa a gente aqui, que é de grande importância. O estudo do profeta Miqueias, tá bom? Eu vou ler aqui e depois eu venho com a explicação, que está na Bíblia. E também eu vou falando alguma coisa, que eu sempre faço aqui um esboço, ó. Faço um esboço daquilo que eu li e para mim não me perder na hora da explicação, eu dou sempre uma olhadinha ali, né? Mas eu creio que Deus ainda há de me dar uma destreza bem assim, Ele há de me dar uma destreza boa para poder contar, né? Contar e explicar, de acordo com aquilo que eu entendi, aquilo que eu li, né? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de interpretar as coisas. Eu procuro interpretar. Vamos ver aqui o que Deus está falando, né, nesse estudo do livro do profeta Miqueias, tá bom? Então, fique atento e vamos dar início, né? Eu vou ler aqui quanto a palavra e você, no final, compartilha. Uma outra coisinha, não podemos esquecer, não é mesmo? Não esqueça de dar o like, ó, aperte aí na mãozinha, essa mãozinha que fica aí, aperta, para você mostrar pro canal que você gosta do que eu trago aqui, tá bom? E assim o nosso canal vai desenvolvendo aos pouquinhos, tá bom? Seja muito bem-vindo, todos vocês. Então, vamos lá. Aqui diz assim, nós vamos falar quanto às ameaças contra Israel e Judá, né? E diz no primeiro versículo assim, a palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, aqui nessa palavra aqui, morastita, significa a origem dele, né? Onde ele morava, né? Então aqui, a palavra do Senhor que veio de Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há. E seja o Senhor, Deus, testemunha contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Versículo 5. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão desperdiçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo. E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de chacais, e
pranto como de avestruzes. Porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Versículo 10. Não anuncieis em Gate, nem choreis muito. Revolve-te no pó, na casa de Afra. Aí diz assim no versículo 11: Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez, a moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição, porque a morada de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Versículo 13. Atas animais ligeiros ao carro e moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presente a Moresete Gate, as casas de Azibe, que tornarão em engano para os reis de Israel. Ainda trarei a ti, ó moradora de Maresa, aquele que te possuirá, chegará até Adulão, a glória de Israel. Então, está dizendo aqui que a glória chegaria até Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados cativos. Vamos entender bem aqui o que esse profeta ele estava fazendo. Nesse caso aqui, ele estava narrando o poder de Deus, a soberania de Deus, o que Deus ia fazer, né? Diante dos pecados, diante dos erros do povo de Judá, né? E lá Jerusalém, todo aquele povo lá. Então, ele usou como exemplo aqui também a transgressão de Jacó, né? E falou sobre Jerusalém, ele mostrou como exemplo o caso dos pecados, né, daquela época de Israel. Então, vamos aqui na explicação que está dizendo assim no versículo 1, que está aqui escrito na Bíblia. Miqueias foi profeta em um período de total década espiritual, quando Judá e Israel caminhavam para a destruição. Miqueias quer dizer quem é como Deus. Então, aqui a gente já entende que Miqueias quer dizer quem é como Deus, né? Só que é uma pergunta, né? Aí vem falando que as mensagens do profeta não foram destinadas apenas a Israel e a Judá, mas a todos nós. O tema principal abordado no livro é o juízo divino, mas também fala da restauração futura do povo de Deus, depois do arrependimento. Não podemos ficar indiferentes após o acesso a essa magnífica revelação. Então, aqui a gente já entendeu aqui o que o autor quis dizer quanto à hipocrisia, a corrupção daquele povo, né, da época lá. Então, ele aqui se apresenta, primeiro é apresentado o nome o que significa o nome Miqueias, no caso, né? Aí ele apresenta aqui. Aí também diz assim, quanto às cidades, que era a cidade de Samaria, que é a capital de Israel, e Jerusalém, né? Que é a capital de Judá, que são acusados de abandonar a fé, de se envolver com idolatria, imoralidade e injustiça. Então, os pecados que se alastravam nas capitais também atingiam as demais cidades, porque o povo não estava ouvindo a voz do Eterno, a voz de Deus. Necessário ouvir, né? E aí o profeta ouviu e ele presta atenção naquilo que são os termos usados para despertar a todos quanto à necessidade urgente de arrependimento. O povo precisava se arrepender urgentemente. Então, a palavra de Deus foi anunciada através do profeta Miqueias. Deus sempre usou os profetas para anunciar aquilo que ele quer, né? Aquilo que ele acha que é certo, é o desejo dele,
que aconteça, né? Então deve haver temor, né? Nós devemos ter temor e nos arrepender, considerando a obediência. Nós devemos obedecer. Eu sempre digo isso aqui, né? A palavra amiga é de obediência. Então, ele vem falando também quanto andar, né? Quanto andava a profecia de Miqueias, que foi concretizada lá durante 700 e poucos anos antes de Cristo, quando aconteceu a invasão dos assírios e a destruição de Samaria. Eu estou lendo aqui, é o que eu li e que eu aprendi hoje, tá bom? Então, o que a gente entende? Vamos aqui para o mais, assim, eu não vou ler agora ali na Bíblia, mas vou falar aqui com vocês. Então, nós vimos que o nome de Miqueias, né, que o nome dele tem um significado, que esse significado é uma pergunta, né, do nome dele é uma pergunta que diz quem é Deus, né? Então, quer mostrar, através da palavra de Miqueias, do nome de Miqueias, palavra não, através do nome de Miqueias, que mostra quem é Deus, que mostra a humildade diante de Deus. O nome dele já mostra a humildade diante do soberano. Então, Miqueias, nesse primeiro capítulo, né, ele está narrando a soberania de Deus, falando de quanto Deus é justo, que Deus nós já sabemos, né, o quanto Deus é justo, o quanto Ele é advogado dos seus filhos, daqueles que prestam, que servem a Ele, né? E todos, em geral, mesmo aqueles que não servem ao Senhor, Deus está sempre se aproximando, porque Deus, Ele não procura só, Ele não quer saber só dos certinhos, não, Ele procura os errados mesmo para Ele aquebrantar e dar ensinamento. Deus é bom nesse sentido. E aí ele se torna o juiz, né, e decreta a justiça sobre a ocasião de cada coisa que aconteceu naquela época e também que acontece na nossa época. Então, Deus, ele fala, o profeta, aliás, ele falava da ruína que recairia sobre Israel, o povo de Israel, né, sobre os israelitas. Então, Deus colocou para o Miqueias, o profeta Miqueias, para identificar os pecados de idolatria. Então, foi identificar todos os pecados de idolatria, de opressão, né, da corrupção, né, das injustiças, que naquela época existiam os profetas, né, e aqueles profetas não eram profetas justos, não. Eles sempre queriam tirar vantagem em cima das pessoas mais humildes daquela época, dos pobres, né? Então, eles usavam de enganar os mais humildes para prevalecer a eles. Então, lá tinha essas pessoas que, num período noturno, eles sempre maquinavam coisas, ideias, para que eles, no dia seguinte, agissem de modo que pudesse tirar proveito, principalmente daquelas pessoas que pouco sabem, né? Que são ignorantes em algumas coisas. Não é ignorante de ser uma pessoa ignorante que eu estou falando, é ignorante no assunto, né? Ou de qualquer coisa. E existe isso ainda hoje em dia. Tem pessoas que são mais espertas, né? Que se dizem espertas, mas que Deus está vendo, que aproveita da bondade de outras pessoas, da inocência de outras pessoas, para se fazer grande, para crescer. Você entende o que eu falo? Então, a maldade naquela época já era elaborada por aqueles profetas já que não eram profetas da lei de Deus verdadeiros, né? E Deus via tudo aquilo. E eles usavam de maldade durante a noite, planejavam algo para durante o dia enganar aquelas pessoas que eram mais humildes, enganar os pobres, para favorecer a eles mesmos, né? Então, estes eram os muitos falsos profetas que
existiam naquela época. E não era só os profetas, tinha outros homens também que tinham uma posição melhor da época, né? Que também faziam isso. E Deus estava vendo toda aquela falsidade. E eles, Deus usou o profeta Miqueias, e o profeta Miqueias começou a anunciar o arrependimento, como quase que de Jonas, né? Cada qual teve um papel, né? Cada um, Deus providenciou um assunto para ser resolvido, né? E aí, o profeta Miqueias, então, pregando a palavra, vieram esses outros profetas falsos, né? Os profetas que aproveitavam da bondade dos outros e queriam acabar com a vida do profeta Miqueias, né? E Deus estava vendo tudo aquilo, né? E ele, então, revelou através do profeta muitas coisas que nós vamos terminar de ver amanhã no capítulo 2, tá bom? No capítulo 2 nós vamos terminar de entender, tá bom? Eu vou, então, dar o término aqui na nossa live. Hoje eu vim um pouco atrasada com vocês, né? E tô sendo bem sucinta aqui na explicação. É o resumo do resumo, tá bom, gente? Mas se você quiser pegar e ler todo o capítulo, ou ler mais de um, leia, que é muito bom ler e procurar entender, que aí quando eu entrar aqui, que a gente entrar aqui para o nosso estudo, você já vai estar entendendo melhor, né? E vai me acompanhando. E com isso você também vai evangelizar outras pessoas, vai convidar outras pessoas para participar desse nosso pequeno encontro que todas as noites, né, nós fazemos aqui, esse encontro em busca do aprendizado, em busca de reflexão, né, para a gente refletir quanto aos acontecimentos passados. Eu vou ler para vocês a oração do nosso livrinho, aquele livrinho que nos ensina como orar, tá bom? E aí depois eu vou encerrar e amanhã eu venho com o capítulo de número 2 para vocês, tá bom? Então prestem atenção, se você quer repetir, você repita. Vamos pedir a Deus para que Ele nos prepare, para que a gente seja pessoas que gostam de buscar Ele e verdadeiros adoradores, né? Não ser adorador só por ser adorador, ou cantar por cantar, mas cantar com um sentimento de amor, de adoração para o Senhor mesmo, sentindo, porque muitas das vezes quando nós cantamos um louvor para o Senhor, acontece comigo, tá, gente? Eu falo porque acontece comigo. Tem louvores que eu canto com tanta veemência, com tanta fé que eu tenho dentro de mim, né, que Deus me dá, que eu fico toda, mas eu me arrepio da cabeça aos pés. Eu me arrepio todinha. Então Deus, o Espírito Santo do Senhor, sente no louvor a veracidade do meu louvor, né? Aquele amor que eu estou realmente me dedicando com toda sinceridade, louvando ao Senhor. Não louve só assim de qualquer maneira, não. Louve sentindo a presença do Pai. Que ele, quando você louva buscando Ele verdadeiramente, ele se derrama sobre você e você sente. Você sabe que Deus está próximo, que Ele está ali ouvindo o seu louvor, o seu clamor, a sua oração através do louvor, tá bom? Então vamos aqui. Eu vou ler para vocês, se você quiser, repete, tá bom? Diz assim, ó. Nós devemos ficar bem felizes, né? Quando eu fico feliz, eu fico muito feliz quando eu tô louvando, quando eu tô cantando pro Senhor, sabe? Eu me sinto, traz uma satisfação dentro de mim, sabe? É uma satisfação muito boa. E por isso que eu sinto a presença do Pai quando eu canto, que eu tenho louvores que me arrepia. E aí é nesse momento que Deus está bem pertinho de mim,
ouvindo. Ele está sempre, né? Mas quando o clamor é feito através de um louvor com toda humildade, com toda sinceridade, né? Nesse exato momento onde a gente está exaltando o nome do Senhor, ele se derrama sobre nós e a gente sente aquela coisa gostosa, né? De paz, de segurança, de estar com o Senhor, não é mesmo? Então vamos lá, gente, vamos. Eu quero ler aqui a oração para vocês do livrinho que eu já disse para vocês. Esse livrinho é um livrinho de oração que eu tenho há muitos anos, né? E sempre acompanho aqui no livrinho. Então vamos lá. Ai, Senhor, muito obrigada, Pai. Diz assim, ó: Deus, não há maior alegria para mim que te adorar. Ponho-me em tua presença com ação de graças e curvo-me diante de ti neste dia. Exalto o teu nome, pois tu és grande e digno de ser louvado. Encheste o meu coração de alegria. Toda honra, toda majestade, toda força, toda glória e toda santidade e justiça são suas. Ó Senhor, tu és misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Tu és grande e tremendamente poderoso, e é impossível medir o teu entendimento. Então, Senhor, alimenta os famintos e liberta os presos. E obrigada, Pai. Obrigada por estar nos dando vista daquilo que a gente precisamos enxergar. E obrigado porque o Senhor dá vista aos cegos e levanta os abatidos. Senhor, nós queremos agradecer por mais essa live, por mais essa oportunidade. Quero agradecer também, Senhor, por essas pessoas que se inscreveram, estão se inscrevendo no canal. A cada dia vai crescendo o canal, Senhor, pelo poder da Tua palavra, porque eu vim aqui não é para mim querer me exibir para ninguém, Senhor, porque o que eu quero é que as pessoas vejam que existe um Deus magnífico, um Deus poderoso que é capaz de nos ajudar em tudo. Basta que a gente confie e creia. Então, Senhor, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua palavra, e não há nada que possa querer fazer com que eu venha me afastar do Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor permaneça firme conosco, para que eu fique firme também. Nós queremos estar firme diante do Senhor, para que a nossa fé venha cada vez aumentar. Então, enche-nos do Teu Espírito, Senhor, enche-nos da Tua glória, que seja o Seu nome exaltado, para que a gente cante os louvores a Ti com alegria, sempre com muita alegria, com muito amor e com muita sinceridade. Obrigada, meu Pai, que o Senhor seja louvado hoje e sempre. Amém. Gente, também quero ler aqui um salmo para vocês, que é o salmo de número 50, mas não vou ler ele todo, eu vou ler só o versículo de número 23, tá bom? Que diz assim, olha: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Preste atenção. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício. Prestou atenção nisso? Ele diz: honra-me e eu mostrarei a salvação ao que anda nos meus caminhos. Entendeu? Precisamos adorar, amar, exaltar e agradecer. Sempre a gratidão ao nosso Deus vai sempre nos levar a caminhos bons, a lugares bons. Deus vai sempre nos direcionar para que a gente venha andar no caminho bom. Ele sempre vai mostrando para a gente o caminho. Por isso, nós precisamos permanecer firme na palavra do Senhor, tá bom? Amanhã eu volto com vocês com o capítulo de número 2, dando continuidade, né? Aqui o capítulo 1, eu venho falar sobre sobre os acontecimentos daquela época, né? Que
vai chamando, ele vai dando como exemplo o profeta Jacó, tá bom? Eu venho, então, amanhã falar com vocês sobre isso. Espero que vocês estejam entendendo, espero que tenham entendido, porque aqui eu faço o resumo do resumo, né? Eu encurto bastante, mas temos que ler, porque a história é grande, temos muita coisa para aprender. Não pensa que é só um capítulozinho assim, não. Aqui é resumo do resumo que eu faço aqui. Mas se você quiser ler, se aprofundar mais, é muito bom, tá bom? Nós precisamos realmente fazer isso, nos aprofundar mais na palavra do Senhor, porque só Ele pode nos abençoar, né, verdadeiramente. Só a graça do Senhor sobre nossas vidas, tá bom? Que nós possamos permanecer firme na fé com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus acompanhe grandemente, que Deus esteja com você e toda a sua família, que Deus os abençoe. Fiquem em paz e até amanhã, se Deus quiser. Tenham um sono tranquilo, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.